Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos fazer hoje uma live surpresa, né? Porque hoje eu não anunciei na página, mas como vocês já estão acostumados, hoje é dia de live e hoje nós vamos falar de um assunto interessante, de um assunto importante. Quem em mim age diante do estresse? É isso aí, nos perguntar o que é que está por trás quando nós temos algumas situações de estresse, de dificuldade, de conflito, o que realmente, né, acontece com cada um de nós e quem em nós age diante daquela situação. Então eu vou pedir para quem já vai entrando, deixa o seu like, né? Transmite também, vamos compartilhar para mais pessoas. E para aquelas pessoas que vão assistir depois na gravação, que possam também compartilhar e deixar aí também o seu like para assistir o vídeo, né? Porque é importante, geralmente nas redes sociais, nós temos uma moeda de troca. Essa moeda de troca é o like, é a curtida, onde qualquer rede pela qual nós estamos transmitindo a live, ela manda para mais pessoas. O like significa que realmente as pessoas estão gostando e que querem ver mais daquele conteúdo. Então, quando as pessoas dão like, o canal que está sendo transmitido, né, seja aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, eles transmitem para mais pessoas. Então, por isso é importante, eu vou pedir essa tua ajuda para deixar o like, né? E também para compartilhar com outras pessoas. Existem muitas pessoas hoje que passam por estresse emocional. Tem também o estresse pós-traumático, quando as pessoas sofrem algum impacto na sua vida, um impacto emocional, um acidente, a perda de alguém. E nós falamos muito pouco, ouvimos falar muito pouco a respeito disso. Então é importante a gente trazer presente aqui, falar um pouquinho sobre o estresse e quem em nós age diante dessas situações. Então eu vou explicar, né, esse termo quem em nós. Então, mas antes eu quero pedir para você que está me assistindo ao vivo e para você que vai assistir depois a gravação, se como é que você age diante de uma situação de estresse, diante de uma situação de dificuldade na sua vida? Como você reage? Como você se sente, né? Como que o seu emocional fica diante de uma situação de dificuldade, de estresse? É muito importante se perguntar a respeito disso. E por que é importante? Para a gente trazer para a consciência ali sob a situação, a gente não consegue muito ter aquele panorama, não consegue visualizar muito o que está acontecendo. Mas depois que passa, que a gente se lembra, a gente consegue perceber. Então é importante trazer isso para sua memória, trazer isso, né, para sua reflexão. Nossa, eu agi dessa forma e me senti dessa forma aqui depois dessa situação e depois desse estresse, né? Foi uma coisa que para mim foi importante. Muitas pessoas diante da situação de dificuldade, de estresse, são pessoas que às vezes guardam muito aquilo que está acontecendo e esse guardar, ele implode, né, causando dificuldades, causando vários problemas, inclusive a nível neurológico e a nível físico. E outras pessoas que explodem, né, falam tudo aquilo que querem e o que não querem também. E depois tem que conviver com o arrependimento. E existe um terceiro nível de pessoas, que são aquelas pessoas que são mais reflexivas, que é claro, são aquelas que guardam, mas que também, a um certo ponto, elas acabam, né, falando a respeito daquele estresse, daquilo que aconteceu, seja com relação à situação, à pessoa que causou o estresse,
e seja também, né, conversando, trazendo para outra pessoa ajudá-la naquela situação. Então, desses 3 tipos, o terceiro tipo é aquele que vai passar por uma situação difícil, que vai trazer alguma vantagem, algum aprendizado daquela situação difícil e que vai também poder gerenciar e mudar o seu comportamento diante de uma situação. Mas por que eu perguntava, né? Quem em mim passa por essa situação, está diante do estresse? É importante nós pararmos para perceber que quando nós estamos diante de uma situação de estresse, nós vamos acionar gatilhos, memórias nossas que ficaram presas lá no nosso inconsciente. E essas memórias, elas vão nos conectar ou diretamente com a nossa infância, ou elas vão nos conectar com uma situação desagradável da nossa vida. Mais precisamente, elas nos conectam com a nossa infância. E por que isso acontece? É muito simples. Na infância, nós passamos por situações de dificuldades, mas nem sempre nós podemos ou sabemos nos expressar. E algumas situações de estresse e de dificuldade, elas demonstraram para nós, já lá na infância, uma certa humilhação, uma certa tensão. E às vezes, como a gente não sabia se expressar, não sabia dizer o que estávamos sentindo, talvez fomos até mal interpretados. E gerou então no nosso inconsciente uma dor, dizendo pra gente, toda vez que eu for falar de tal coisa para determinada pessoa, de determinada forma, eu vou passar por essa dor. Eu vou passar por essa dificuldade que eu já passei. E aí, o que é normal a gente fazer? É normal a gente se retrair. É como qualquer dor. Por exemplo, quando a pessoa tem aí uma sensibilidade nos dentes, né? E ela toma uma água gelada, chupa um sorvete, essa pessoa ela percebe que aquilo traz dor. Então, o que a pessoa faz? Ela evita tomar água gelada, o sorvete, coisas que tragam aquela dor até que ela possa tratar essa sensibilidade nos dentes. Imagine que cada situação lá da infância, ela trouxe para uns muito forte essa dor, essa sensibilidade, e para outros ela trouxe uma dor, mas não ficou tão registrada assim. Então é nesse momento que a pessoa se retrai. E é nesse momento que ela vai criando também uma certa robustez, uma certa força para carregar sentimentos, para carregar, suportar situações nas quais ela possa sofrer muito, mas que aquele sofrimento de fora, de talvez trazer uma humilhação, de talvez trazer uma reprovação da parte de outras pessoas, ela não precisa passar, né? Sabe aquela frase assim, quando acontece alguma coisa errada e ainda vem alguém e fala assim, eu te disse, né, que isso ia acontecer. Eu te disse. E aí a pessoa que já está lá para baixo, o outro ainda coloca ela mais para baixo ainda. É esse tipo de dor e de situação que muitas vezes as pessoas, muitas vezes nós, em algum momento estamos evitando passar. Quando a gente se pergunta quem em mim está passando por tudo isso, né? Sou eu adulta? Sou eu adulto? Ou sou eu criança que estou passando por toda essa dificuldade? É aquela criança que ali no começo não soube muitas vezes se expressar, não soube dizer o que estava acontecendo com ela e foi recriminada e sofreu por isso. É aquela criança que na raiva ela se expressou, ela deu murro em portas, ela xingou o outro, ela deu pontapé no outro, agrediu e foi mais recriminada ainda. E por isso hoje em dia
ela é o adulto que não se expressa, quem em mim está diante dessa dificuldade aqui que está passando? E muitas vezes, quando a gente para e se pergunta, né, e traz para si essa mesma reflexão, nós vamos perceber que, nossa, em mim, nesse momento, existe a minha criança ferida. Existe aquela criança que não foi compreendida e que talvez foi até humilhada e foi até recriminada, né, diante de tudo aquilo que aconteceu. Então veja bem, a cultura hoje, a nossa cultura, né, uma cultura que trabalha aí diante dos ensinamentos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje em dia recrimina toda forma de agressão que as crianças venham sofrer. Mas alguns anos atrás, há 40, 50, 70 anos atrás, a cultura não era essa. Então hoje existem muitos adultos que, porque sofreram muitas recriminações lá no passado, têm essa dificuldade de se expressar e acaba ou brigando numa situação de estresse ou implodindo numa situação de dificuldade e estresse. E aí ela acaba acarretando para si problemas físicos até, né? Uma pessoa que não pode se expressar através da fala, através do seu pensamento, é uma pessoa que muitas vezes ela vai desenvolver problemas na garganta, no esôfago, problemas no estômago, problemas até, por exemplo, no intestino. Então essa pessoa não pode colocar para fora aquilo que ela está sentindo. E tudo isso vai causando dificuldades na vida dela. O que é importante fazer então nessa situação? Ah, Mara, mas eu não consigo fazer de outra forma. Ou eu estouro logo de uma vez, e talvez para não estourar e ter consequências graves comigo, eu acabo acabo me fechando e acabo realmente me sentindo mal. Então é muito comum que as pessoas permaneçam dias e dias com dores no estômago, manchas roxas no corpo aconteçam, né? O que fazer então nessa situação? É muito importante nessa situação aprender quem é que está aqui nesse momento se sentindo acuado, se sentindo com medo de ser reprovado, querendo expressar a sua fala, né? Mais do que a raiva, mas querendo expressar a sua fala e não consegue. É a minha criança que não conseguia se expressar diante dos meus pais. É a minha criança que às vezes, nessa sua criança se expressando diante dos pais, era recriminada. O que você pode fazer hoje por essa criança que inconscientemente ainda continua aí dentro de você, pedindo para ser acolhida, pedindo para ser ouvida, pedindo para ser aceita ainda hoje? É importante que você perceba que você precisa ser ouvido, ser ouvida. É preciso que você, naquela situação, que alguém te ouça e te acolha naquele momento. Quem é essa pessoa que vai te acolher naquele momento? Então aqui várias formas são importantes para que você não desenvolva doenças emocionais, doenças físicas, não acabe com que esse estresse e esse nervoso volte tudo só para você. E eu vou falar então algumas formas. A primeira delas é colocar para fora aquilo que você está sentindo. Talvez não no momento, né? Como você sempre, talvez foi aquela criança que ou brigava com as outras, ou fazia alguma coisa que depois acabava em punição. Talvez essa não seja a sua escolha de falar para os outros.
Porque dentro de você foi registrado: se eu falo, eu vou ser punido. Se eu falo, eu vou ser recriminada, penalizada. Eu vou ser também humilhada. O que você pode fazer então? Se você não tem essa liberdade de falar, de se expressar, se para você falar e se expressar significa algo perigoso, deixe passar aquele momento de raiva. E no momento que você puder estar sozinho consigo mesmo, sozinha consigo mesma, se abrace dizendo: olha, eu te acolho. Realmente hoje foi muito difícil pra gente. Lembrando que é como se você estivesse falando para a sua criança, acolhendo. E coloque, tendo a oportunidade, coloque por escrito num papel tudo aquilo que você está sentindo. Coloque a raiva que você está sentindo, coloque a decepção que você está sentindo, coloque a dificuldade que você está sentindo, coloque num papel, se expresse, porque ali no papel você vai agir livremente, ninguém vai te recriminar e ao mesmo tempo você não está guardando aquela raiva, ela está ficando ali registrada naquele papel. Quando você terminar de escrever tudo isso no papel, você vai se sentir mais tranquilo, mais tranquila, mais suave. E você vai perceber que essa raiva ela não vai voltar para você e depois de um tempo ela também não vai voltar para aquela pessoa. Porque a raiva, o estresse, eles têm alguns minutos de ação sobre nós, que é o gatilho, né, do momento ali da urgência. Passando aqueles minutos, a coisa começa a baixar um pouco a poeira. É por isso que nós costumamos ouvir que a vingança é um prato que se come frio. Por quê? Porque a pessoa deixa baixar todo aquilo que está sentindo, todo o calor da emoção, e aos poucos ela vai arquitetando como se vingar do seu rival. Então isso é muito importante, que você possa colocar a cabeça para esfriar, expressar toda essa sua raiva, essa sua indignação, esse seu estresse num papel. Coloque numa folha, num caderno, algo que você possa, se expressar livremente, sem se preocupar com erros de gramática, sem se preocupar se vai sair palavrão, se você vai xingar a pessoa ali mentalmente, né? E tá tudo certo. Por quê? Porque é o seu momento de colocar para fora. Outra técnica importante, se você tem dificuldade de se expressar, é você no momento também imaginar que você tá com aquela pessoa ali na sua frente. O nosso cérebro ele não conhece a distinção entre realidade e ficção, entre realidade, sonho, entre realidade e imaginação. Se imagine que você está diante daquela pessoa, tendo um diálogo com aquela pessoa. E aqui é interessante, se você estiver sozinho na sua casa, sozinha, de repente no seu lugar de trabalho, você puder falar mesmo em voz alta, como se você estivesse falando com aquela pessoa, você vai ver como que isso vai fazer bem para você. Você vai poder se expressar, colocar para fora, como se você estivesse ali na frente daquela pessoa mesmo. Isso vai te fazer um bem enorme e você vai se sentir não só liberta, como você vai se sentir também mais livre para depois estar diante daquela pessoa e também vai sentir que você não vai sofrer com os efeitos que vão vir por cima do seu corpo depois. Então, pratique também essa segunda forma. Uma terceira forma é, de repente, você gravar, você falando tudo aquilo que você gostaria de falar para essa pessoa. Como se você estivesse cara a cara com ela. Então, é interessante você se expressar. Isso vai te libertando,
né? O colocar para fora, ele traz libertação. Pense assim, a raiva, o estresse, eles são lixos. Em muitos momentos eles são lixos. A raiva só em algum momento que ela não é um lixo, ela não é prejudicial. Só quando ela vai te servir de alavanca para você cansar de uma situação que você está e ir para um próximo nível. Nesse momento aí ela é importante. Nos outros momentos ela é sempre prejudicial. Então pense, o lixo que eu tenho, eu costumo guardá-lo dentro de casa ou eu vou colocar esse lixo para fora? Porque se eu ficar guardando muito, esse lixo vai trazer mal-estar aqui dentro da minha casa. As situações de raiva e de estresse não colocadas para fora, não solucionadas, elas vão ser como aquele lixo que vai azedando na sua vida. Azedando ao ponto de extrapolar a sua condição mental, né? Aquilo que está ali no teu pensamento, a sua condição emocional, a sua condição e vai vir para a sua condição física. Porque se com o mental você não deu conta de solucionar essa situação, se com o emocional você também não deu conta, com o físico você vai atrás de algo que está te trazendo muita dor para solucionar. Então, vamos trazer um pouco mais de alívio antes que o nosso corpo tenha que entrar em ação. Porque geralmente quando o corpo tem que entrar em ação, a dor é muito maior. Isso quando nós não estamos falando de processos muito mais dolorosos do que somente o físico, que é todo um processo da depressão, né? A depressão, ela afeta, num certo sentido, a parte física, mas afeta muito mais a nossa parte emocional, a nossa parte neurológica, a nossa parte espiritual. A pessoa que passou por uma depressão, ela sente uma angústia que é muito profunda e que vai além daquilo que nós conhecemos como tristeza. Então, antes da gente chegar lá naquele ponto crucial, que tal testar essas estratégias para aliviar o seu momento de estresse? Outra forma de aliviar o estresse mesmo é através de exercício físico, uma descarga física, uma descarga de adrenalina, uma descarga de suor mesmo. Então, se você puder fazer exercícios de forte impacto, se puder fazer uma caminhada, colocar força em alguma coisa para desestressar, isso vai te ajudar também. E aí você vai percebendo que aos poucos você vai dando essa acolhida para essa criança que ficou ferida lá na infância, por sentimentos, por dificuldades, de uma forma diferenciada. Hoje eu resolvo os meus problemas de uma forma diferenciada. E como você colocou para fora tudo aquilo que você estava sentindo, no amanhã você vai poder então partir para a segunda parte, que é buscar argumentos mais precisos para que você possa lidar com essa situação que está te causando estresse, está te causando ansiedade, dificuldade e que não te deixa muitas vezes dormir no dia a dia. Então é muito importante perceber, o primeiro ponto é se acolher. Praticar esse auto-amor. Porque quando você acolhe, você na verdade está acolhendo aquela criança lá do passado. Ah, Mara, mas no passado eu fui muito penalizado pelos meus pais, pelos meus cuidadores, eu apanhei bastante. Ok, mas e no presente? O que você está fazendo com a sua criança? Você está acolhendo-a? Você está buscando soluções para ela? Ou você continua penalizando-a, fazendo com que ela passe raiva, penalizando através de dores físicas, através de estresse, de carga, às vezes de serviço, de carga de estresse emocional, até o ponto que você fique lá prostrado de dor, ou fique muitas vezes
né, dependendo de vários remédios, porque a dor física já se tornou até crônica. Então, se dê essa oportunidade e hoje acolha a sua criança, dizendo assim para ela: hoje eu vejo você. Eu vou buscar outros meios, eu vou colocar no papel, eu vou falar sozinho, sozinha mesmo, eu vou malhar um pouco mais forte, eu vou fazer uma caminhada, eu vou, né, buscar outros meios, porque hoje sou eu o seu responsável, a sua responsável. E eu preciso e eu quero te acolher. Independente daquilo que aconteceu no passado, hoje sou eu no comando. E aí perceba, tudo isso vai te trazer serenidade. Primeiro, a descarga emocional que essa situação de estresse gerou na sua vida. E segundo, vai te trazer serenidade, vai te trazer uma paz, porque hoje é você que está praticando o alto amor, é você que está praticando a acolhida. Porque no passado, os seus cuidadores, os seus pais, eles não conheciam muito bem a sua realidade, aquilo que você estava passando lá dentro. E no presente, você sim conhece aquilo que você passa. Inclusive, uma vez eu fiz um curso, né? E durante esse curso, eu e uma colega que fomos fazer o curso, haviam várias ideias, ideologias que nós não éramos muito de acordo. E aquelas ideias, elas eram assim, ideias como se fossem ideias do século passado, completamente fora daquilo que nós pensávamos, que nós imaginávamos para a nossa vida, para o futuro da nossa vida e para aquilo que a gente já vivia. Seja bem-vinda, Roseli. O que aconteceu? Naquele momento, ao ouvir todas aquelas ideias, a minha colega ficou com muita raiva mesmo. E ela até comentou comigo, falou: olha, Mara, se eu pudesse, eu dava um soco naquela pessoa ali que estava falando, né? Porque as ideias eram muito estapafúrdias, muito sem noção. E depois, no segundo momento, no momento de reflexão, ela fez exatamente esse exercício que eu falei para vocês. Ela se imaginou sentada, conversando com aquela mulher, né, que estava dando a palestra, com aquela situação ali. E como se ela pudesse responder e falar tudo aquilo que ela gostaria de falar para aquela mulher, mas que não era possível. Uma porque a pessoa não aceitava e outra porque não era o momento. Então, praticando dessa forma, ela conseguiu se sentir bem consigo mesma, conseguiu se liberar e conseguiu relaxar. E num segundo momento, quando foi pedido sim a opinião, ela pôde colocar a opinião dela com muito mais liberdade, mais tranquilidade e sabendo conduzir um diálogo, onde nessa condução mais tranquila as pessoas conseguem chegar num consenso e não simplesmente partindo para a briga, onde o outro não vai te ouvir mesmo, não é verdade? Então, eu quero que você coloque para mim, comente aqui para mim, você que ouviu essa live, como é para você ouvir tudo isso? Que tipo de pessoa é você? Você é aquela pessoa que sofre um estresse, guarda tudo, engole e isso depois te faz mal? Você é aquela pessoa que já estoura e depois fica mal? Ou você é aquela pessoa que consegue refletir, ressignificar tudo isso, porque o objetivo maior é que você fique bem com você em primeiro lugar. Você cuida de você em primeiro lugar e depois você busca argumentos para tentar, né, negociar, discutir, conversar com aquela pessoa, ou mesmo se olhando você nesses argumentos, você acaba percebendo que, afinal de contas, não vale a pena gastar tempo, saliva e preocupação com aquela pessoa que não vai te ouvir mesmo, né? Então, deixa aqui para mim, comenta e comenta também comigo se aquilo que eu coloquei na live se te ajudou e como
é esse processo para você? Como é para você de agora para frente fazer esse processo inverso? Você acha que você consegue colocar no papel, imaginar a pessoa na sua frente, falar sozinho, desestressar, né? Ou até se gravar, né? Como se você estivesse escrevendo uma carta, mandando um áudio para essa pessoa? Como é para você? Qual dos processos você vai escolher? E como você vai ficar, né? Comenta aqui para mim depois de alguns dias como você ficou com essa sua escolha. Então eu quero agradecer, né, pela audiência e pela participação de vocês. Muita gratidão.